Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, em nome de Jesus, caminharmos por um texto maravilhoso da Bíblia, no Evangelho de João. Mas, primeiramente, eu queria aproveitar o momento. Sabe o diácono Bruno, que louvor, que se louvor mexe comigo, esse louvor que ele cantou, e que está bem ligado à palavra que a gente vai falar nesta noite. Porque quem ele falou no louvor é esse que está nesse texto. Pergunta que eu faço a você, igreja, que está ao alcance da nossa voz nesta noite, nossos irmãos queridos que estão protegidos em seus lares, aqueles que possam estar até vindo nos transportes do seu serviço e possam estar ligados agora neste canal, para poder estar cultuando ao Senhor. Ou até você, meu querido amigo, que ainda é só amigo da igreja, que ainda não tomou a decisão de pertencer a esse rebanho, que ouve a palavra, que sente que a palavra mexe com você, mas muitas das vezes tem medo de tomar essa decisão. Até entendo que é uma decisão extremamente importante. Não é uma decisão que devemos fazer de qualquer maneira, mas é necessário fazer essa decisão. E nesta noite eu convido a gente a pensar, primeiramente, há quanto tempo você, até membro desta igreja ou de outra igreja, há quanto tempo você, quando abre a palavra do Senhor, eu sei que tem alguns que têm sentido até dificuldade de ler a Bíblia. Hoje a gente tem muito tempo, mas temos dificuldade de lidar com essa questão do tempo. Então a pergunta que eu faço a você é: quanto tempo você faz que quando você abre a Bíblia e lê um texto, de repente o teu coração arde, o teu coração sente naquele instante a presença, a força da palavra que você lê? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 6. Te convido a meditar, porque essa palavra fez isso comigo. Ontem, quando o presbítero Leandro me convidou até para dirigir a liturgia pela manhã, eu comecei a preparar alguns textos e eu peguei uma pequena porção desse texto que a gente vai ler hoje. E é o momento que eu comecei a ler, ardeu meu coração. Eu senti naquele momento a presença do Senhor Jesus no meu coração. É muito bom, gente, quando a gente lê a palavra e encontra isso. Porque muitas das vezes a palavra está o tempo todo querendo falar conosco. Mas muitas das vezes, nós, diante de tudo que temos vivido, e até do que somos, estamos às vezes um pouco insensíveis à voz do Senhor. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos, peço que a igreja acompanhe, porque a gente não vai ler o capítulo todo, mas a gente vai ler alguns versículos, porque a gente vai falar de 4 momentos importantes desse capítulo do Evangelho de João. Primeiramente, vamos ler o versículo 1, 2 e 5. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. No versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para nos dar a comer? Vamos lá para o versículo 11 e 12. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vamos dar mais um pequeno pulo, vamos lá para o versículo 17. Um segundo momento. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum.
já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Vamos dar mais outro pulinho, a partir do versículo 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Damos mais um pequeno salto, agora vamos lá para o versículo 37. Perdão, irmãos, 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nosso último pequeno pulo aqui, lá no versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui, irmãos. Como eu falei com os irmãos, a gente ia fazer um passeio por esse capítulo 6. Na verdade, aqui nesse capítulo 6 você pode fazer de 10 a 12 pregações, só em pequenos pedaços desse texto. Aqui você tem evangelho, tem cura, milagre, tem teologia, tem salvação. Mas alguns momentos aqui nós vamos tentar compreender para chegar aonde Pedro, esse que muitas das vezes é aquele apóstolo que a gente considera o mais afoito, em alguns momentos alguns dizem que é o mais carnal, porque ele toma muito descanso de ímpeto. Ele é questionado e ele responde o que vem em sua cabeça, né? Lá em Mateus 16 ele fala que, quando pergunta, dizem que é Elias, dizem que você é João, ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro depois, ele é repreendido por Jesus em uma ação que ele se deixa levar pela carnalidade humana, se deixa levar pelo inimigo de nossas almas. Então Pedro ele era muito assim, muito intenso, né? Às vezes alguns de nós até somos mal interpretados por sermos assim. Pedro fala aqui: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, vou começar. Primeiro pensamento de a gente entender esse texto aqui, compreender todo esse capítulo, todo esse momento do Evangelho. É a primeira parte aqui que se opera um milagre, né? Fantástico. Mateus capítulo 6, lá nos primeiros versículos 1, 2, 5, 11, 12, que nós lemos agora há pouco, em que o povo quer o quê? O povo quer pão. O que o povo quer a todo momento? O povo quer pão. O povo quer algo do Senhor. Hoje pela manhã o presbítero Leandro falou com uma palavra poderosa do que nós podemos esperar do Senhor.
O povo quer pão. E o povo sempre quis pão. O povo sempre, quando olhou para Deus, ele sempre pensou no seu alimento, no pão. O próprio texto fala, no próprio texto, Jesus, um pouquinho mais à frente, quando ele encontra com esse povo de novo, e as pessoas perguntam onde ele estava, ele fala, no versículo, aqui no versículo 26, eles perguntam no versículo 25, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Tem muita gente que só vem para o Senhor porque está esperando fartura, porque quer pão. Tem muita gente que quer um evangelho de prosperidade, um evangelho de fartura, um evangelho de sucesso. Muita gente está procurando esse tipo de evangelho. Gente, sempre foi assim. Entendeu? Convido a igreja a abrir Êxodo, lá no Velho Testamento, segundo livro da Bíblia. A gente pode pensar que isso é de hoje, que isso foi do período que Jesus esteve na terra. O povo sempre quer pão. Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Versículo 2, 3 e 4. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E nesse debate que Jesus vai se referir agora há pouco, ele contar sobre esta passagem que ele está falando aqui, esse maná vai ser ditado pelo povo de novo. O povo sempre quis pão. Deus mandou pão, mandou carne. Os versículos mais à frente aqui vai dizer que alguns saíram até pelo nariz de tanto comer. O povo sempre quer pão. O segundo momento dessa passagem de João está falando de um momento maravilhoso. Jesus anda por sobre o mar. Na parte 17, 18, 19 e 20, que nós temos aquela passagem lá em Mateus 12, 38, 40, em que Pedro, aquela passagem com Jesus, é a mesma passagem, só que em Mateus ela vai falar mais da referência de que Pedro pede para andar sobre o mar, e Jesus o convida a andar sobre o mar. O que nós vemos aqui? Nós vemos que os homens querem sinais. Os homens estão sempre em busca de sinais. Primeiro nós vemos os homens em busca de pão. Os homens sempre querem pão. Os homens sempre querem sinais. Mateus, capítulo 12. Os homens sempre querem sinais. Aquele povo do Egito, quando pediu pão, ele viu sinais. 10 pragas, mar vermelho se abrindo, tantos sinais, mas eles queriam pão. Esse povo aqui, que a gente está vendo aqui em Mateus 12, também viram vários sinais, mas eles queriam mais sinais. Versículo 38 e 40. Então alguns dos escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Aí Jesus responde a eles, no versículo 39: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites
repente ele pode te dar o pão, R$600. Mas será que é esse pão que você está procurando? Será que é esse sinal que você está procurando? Será que é esse que vai sustentar a sua vida? Porque a gente viu que isso tudo aqui é provisório. O povo pede pão, e daqui a pouco o povo está insatisfeito e pede pão de novo. E o povo viu sinais, mas ele vai continuar pedindo sinais. O terceiro momento. Nós estamos lá em 32, 33, 34, 35. Vamos até o 38 de João, em que Jesus começa a falar dele como o pão da vida. E os versículos que virão depois, que vai estar até aqui o tema mais abaixo, a murmuração dos judeus, é que os judeus vão achar aquilo absurdo, porque eles não vão entender. Sabe por quê, irmãos? Para você entender, você tem que ter intimidade com Deus. Para você entender, você tem que andar com Deus. Hoje na pregação da manhã, eu prestei bastante atenção no que o presbítero Leandro falou sobre humilhar, buscar. Mas ele leu um versículo aqui que foi muito forte para mim. A gente absorve a mensagem, mas muitas das vezes tem algo que nos chama mais atenção, né? Não que a mensagem não foi abençoada, maravilhosa, mas ele falou um versículo na leitura dele aqui que tocou no meu coração. 2 Crônicas 7, 17 a 18. Quando a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Tem que andar com o Senhor. Ande como Davi teu pai. Para você entender essa parte aqui de Jesus ao pão da vida, você está andando com Ele. Não é tão simples. Você tem que estar andando com Ele, porque só assim você vai entender qual é o verdadeiro pão que é necessário para a sua vida. Porque muita gente, né, o próprio tentador fez isso com Jesus, em Mateus capítulo 4, lá no versículo 3 e 4, ele fala isso. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o alimento. Mas para você entender isso, meu querido, tem que ter intimidade. E intimidade se constrói dia a dia. Tem crente precisando de intimidade com o Senhor. Tem crente precisando de intimidade com o altar do Senhor. A palavra pela manhã me falou muito: humilhar, buscar, orar. E nós estamos tendo tempo para isso. E o que nós temos feito? Será que temos caminhado com o Senhor? Ou será que estamos guardando na nossa memória os momentos abençoados que tivemos na casa dele? Porque muitas das vezes a gente pensa assim. Mensagem lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, lá no finalzinho de Lucas, um dos momentos mais maravilhosos do Evangelho de Lucas, o caminho de Emaús. Aqueles homens caminharam com Cristo quilômetros andando e não reconheceram eles. Meus queridos, nós estamos falando de simples pessoas que só ouviram falar de Jesus. Não, eles conheciam Jesus, eles falaram com Jesus, falando: é aquele que a gente esperava que fosse. Está aqui. Olha a hora que eles vão sentir que é Jesus. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ardia o coração deles, mas eles não perceberam. Precisa de intimidade com o Senhor, precisa andar com Deus.
mensagem. A gente precisa estar andando com Deus. A gente precisa saber com quem nós estamos na nossa caminhada, para poder cantarmos aqui como o louvor do diácono Bruno. O louvor ali é de quem canta, de quem sabe, de quem entende que tem que viver assim. O Senhor, diferente de alguns líderes religiosos que prometem a você prosperidade, sucesso, o Senhor falou para você: no mundo tereis aflição. Ele não mentiu, ele não enganou. Ele foi para a cruz por causa de você. Ele deixou toda a sua glória, se esvaziou da sua glória por você. Ou você acha que seria impossível a Ele fazer de outra forma? Mas Ele fez para que se cumprisse a palavra dEle, porque a palavra dEle não é mentira. Ele não é homem que engana. Ele não é homem. Aqui está, nessa palavra aqui, que a gente vai chegar na parte final. Jesus não muda o seu evangelho. Vamos lá, meus queridos, para a parte final. Lá no finalzinho. E essa parte lá me arde no coração, versículo 68. Quando Jesus veio para aqueles discípulos que ficaram, quem quiser ir embora pode ir. A porta está aberta, não é obrigado a ficar aqui. Eu não estou prendendo ninguém. Pode ir embora. Hoje, tem gente que acha que a igreja tem que ser como um shopping center, cheio de coisas que chamem a atenção para que você possa entrar. Que você chegue aqui e encontre a palavra que você quer ouvir. Que você encontre o Deus formado, preparado, como produto e um objeto para atender suas necessidades. Esse é o Deus que o povo, que o mundo, que muitos, até crentes, esperam. Porque não tem intimidade com Deus, não conhece o seu verdadeiro Deus. Porque Ele é Deus, Ele não mente. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Aqui é o último livro lá do Velho Testamento. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E graças a Deus por isso, tá, irmãos? Se Deus fosse como nós, homens, humanos, que estamos sempre querendo fazer nossa forma de adaptação. Aqui no Brasil tem a mania do jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro é o nosso jeitinho. E tem gente querendo fazer Deus no jeitinho brasileiro. Um Deus que permite tudo, um Deus que aceita tudo, e um Deus que atende a toda demanda que você quiser. É um evangelho contemporâneo, uma teologia neoliberal. Mas nosso Deus não é neoliberal nem contemporâneo. Ele é eterno. Pedro falou aqui, ó, tu tens a palavra da vida eterna. É diferente. É totalmente diferente. Mateus capítulo 7. Palavras do próprio Jesus. Os que às vezes não compreendem, irmãos, determinadas palavras que algumas pessoas falam nos púlpitos das igrejas. Jesus fala lá no Mateus 7, versículo 13 e 14. Tem duas estradas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Tinha uma multidão atrás de Jesus, como sempre, atrás de pão, atrás de sinais, atrás de cura. Tinha uma multidão atrás de tantas coisas, buscando um Messias do jeito que eles queriam. Discutiram até se o Messias de onde era. Se o Messias fosse argentino, o brasileiro não serve. Tem que ver de onde ele nasceu, de onde ele veio. Até essa discussão foi debate desse capítulo. Mas quando Jesus começou a falar o seu evangelho de vida, muitos se escandalizaram e abandonaram, porque o discurso era duro. De repente você, quando chegou nessa noite e começou a cultuar aqui conosco, Igreja Presbiteriana da Chacrinha, Igreja Presbiteriana
igrejas presbiterianas ou outras denominações que têm acompanhado os cultos da nossa igreja, de repente esperava uma palavra doce, de repente esperava uma palavra muito suave, de repente esperava a gente falar aqui de um evangelho novo, né? De repente um evangelho cheio de caminhos diferentes, de repente a gente falava que todos os caminhos levam ao Senhor. Eu não posso falar isso, meus queridos. A Bíblia diz aqui, o próprio Jesus falou, só tem dois caminhos. O discurso é duro. Muitos daqueles que estavam atrás de pão, muitos que estavam atrás de cura, muitos que estavam atrás de tantas coisas, abandonaram Jesus, largaram a caminhada, desistiram. E quantos têm feito isso e não tem nem sentido? Quantos têm feito isso e não tem sentido? É como aquele pai que traz o sustento para o filho ou para a filha em casa e muitas das vezes não está prestando atenção que o seu filho está crescendo e ele não tem acompanhado o crescimento do seu filho. E quando chega e se transforma no adolescente e no jovem, ele se surpreende com várias atitudes do filho, mas porque ele nunca acompanhou de fato a criação daquele menor, daquele adolescente, daquele jovem. Porque ele não conhecia, não tinha intimidade. Então tem muita gente que está caminhando com Deus à distância. Estamos num período aí, né? Professores, ensino à distância. Tem muita gente que está vivendo com Deus à distância. Tem muita gente que está vivendo com Deus e se a internet não funcionar, eu não tenho Deus. Se a igreja não estiver com as portas abertas, eu estou sem Deus. Meu querido, você é igreja. Agora importa se você quer caminhar com o Senhor de fato, ou você quer fazer como esses aqui que procuravam tantas as coisas, mesmo que era mais importante. E aqueles que ficaram, eles sabiam o que era mais importante. Eles não eram perfeitos, mas eles sabiam o que era mais importante. Como Pedro falou, você pode falar assim, mas Pedro, o que Pedro abandonou? Pedro era dono de barcos, meu filho. Pedro era um empresário. Abandonou várias coisas para poder estar com o Senhor. O Senhor não chamou gente inútil, nem gente que não tinha nada o que fazer, não. O Senhor chamou para trabalhar com Ele pessoas que eram cobradores de impostos, Mateus, pessoas que eram pescadores, donos de barcos de pescas, pessoas que tinham várias outras funções. E essas pessoas reconheceram, como Pedro falou lá, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu fico olhando essa palavra e eu vejo hoje as pessoas pagam fortunas para ouvir Leandro Carnal, para ouvir Mário Sérgio Cortella, para ouvir tantos grandes aí, homens pensadores da nossa humanidade contemporânea, né? Pastores até famosos, homens famosos da palavra. Eu não tenho nada contra, não, meu querido. Eu, por exemplo, eu estava até, quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei numa palestra maravilhosa do Mário Sérgio Cortella, falando sobre o sentido da vida. Está até no YouTube de graça, se quiser assistir. E ele fala sobre... Uma das coisas que eu achei maneiro dele falar é que ele fala que você, até se não for cristão, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro que vai te dar sabedoria. É um livro de sapiência. Até se você não for cristão, se for de outro credo religioso, leia a Bíblia. Porque você vai ver quantas coisas boas você vai aprender. Ele não estava fazendo uma pregação, ele estava fazendo uma palestra. E o Mário Sérgio Cortella, ele vai falar muito de o que é, na verdade, o nome do tema da palestra dele é o sentido da vida. O que você faz nessa vida aqui? O que você está fazendo com a sua vida? E ele fala uma coisa assim interessante, que eu me lembro ainda, é que ele fala que quando a pessoa chega e está nos últimos minutos de vida, está perto do médico, está perto de morrer, o cara não vira e fala assim, olha, me chama os meus empregados para eu pegar e dar o último esculacho neles. Ou me chama tal pessoa para eu poder fazer o último juízo. Não. As pessoas começam a se preocupar em fazer, pedir perdão, rever aquelas mágoas, aquilo que deixou de fazer. E o Mário Sérgio Cortella, ele está falando na palestra dele para a vida. Essa vida aqui, essa palavra aqui em João, essa palavra de Jesus, é para uma vida eterna.
ajudar. Só Ele pode te trazer esse caminho. Só Ele pode te dar essa porta. E você, o que você tem feito da sua vida? O que você tem buscado enquanto você está aqui? O que você tem buscado? Pão o tempo todo, sinais, sucesso. Porque até aquele homem, eu não estou aqui preocupado com o credo religioso dele, ele fala que tem gente procurando sucesso e não alcançando nada, porque esse sucesso ele desaparece, essa fama ela passa. Isso não é importante. Importante é você saber onde você vai morar quando essa vida aqui, quando essa peregrinação passar. Isso é importante. E quanto de nós temos procurado tantas palavras? Tem gente que procura, né? Tem aqueles, eu não sei se você já passou por, como às vezes eu estou no YouTube ali pesquisando, coisa que me irrita. É aqueles caras para fazer aquela propaganda tipo assim, você vai, se você me acompanhar, eu vou te fazer ganhar tanto e tanto tempo. Né? Se você me acompanhar, eu vou te levar para o caminho do sucesso. Pois eu vou te falar, se você não fizer como esses que abandonaram, que andavam com Jesus, mas abandonaram o Senhor, mas fizeram com que esses permaneceram e se prenderam a isso, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só isso. Irmãos, não tem outro lugar. Vocês não vão encontrar nenhum outro palestrante que possa fazer isso por vocês. Vocês não vão encontrar nenhum palestrante que, por mais que mexa com o teu coração, com o teu pensamento, possa te dar vida eterna. Amém? Vamos orar? Pensei até que eu me estendi um pouco mais. Mas vamos ficar até onde o Senhor nos falou nesta noite. Peço que você, nesta noite, abra o seu coração. Esteja com o teu coração aberto para que a presença do Senhor, porque Ele bate, Ele espera, Ele aguarda você abrir a porta do seu coração para Ele. Tem gente que está andando muito tempo na religiosidade. Às vezes a gente não sabe, muitas das vezes o apóstolo Paulo fala, quando ele está se defendendo perante o tribunal, que ele era fariseu. Ele era fariseu de família. E muitas das vezes você é de família, você é católico de várias gerações, muitas das vezes você é presbiteriano de várias gerações, muitas das vezes você é assembleano, batista, congregacional de várias gerações. De repente os ancestrais fundaram determinada igreja. Mas meu caro, a caminhada é sua. Lembra lá de Jacó, né? No vale de Jacó, a caminhada é sua. Não adianta ser só filho de Abraão e filho de Isaac. Importa que você faça a sua caminhada. Importa que a escolha seja tua. Importa que você escolha a porta estreita. Importa que você escolha as palavras de vida eterna. Amém? Então vamos lá. Oração aqui, Irmã Maria da Penha Bianco, pede oração pela sua família e também pela família do pastor César. Cileia Procópio, irmã Cileia Procópio, pede oração pela sua filha Sueli, familiares e por toda a família Carvalho. Nice Carvalho pede oração pela família Carvalho. Vamos orar, irmãos? Pai eterno, te agradecemos, Senhor, nesta noite, primeiramente pela oportunidade de sermos teus servos. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de adorarmos a Ti. Te agradecemos, a Deus, pela oportunidade de ouvirmos aqui louvores que tocaram os nossos corações. Palavras de oração, Senhor, que nos ligaram a Ti e de ouvirmos a Tua voz. Que nós, ó Deus,
não possamos ficar presos às coisas só humanas, como o pão e o alimento. Sabemos que é necessário, mas sabemos que Tu tem cuidado de cada um de nós. Senhor, que nós não possamos ficar preocupados com novas revelações ou com novos acontecimentos, mas sim, Senhor, estarmos ligados nas palavras eternas que provêm de Ti. Que nós possamos, ó Deus, entendermos e caminharmos contigo a cada dia. Que nós não possamos ter só uma identidade, Senhor, religiosa, uma identidade histórica, uma identidade memorial, mas nós possamos ter uma identidade de vida, Senhor, no Teu altar. Que nós possamos ter uma identidade de consagração de vida, Senhor, a Ti, pois Tu és o nosso Deus. E para onde nós iríamos, ó Pai, se sairmos da Tua presença? Não somos nada, Senhor, sem Ti. Somos carentes da Tua misericórdia a cada instante, Senhor. Por isso, ó Deus, é Tua palavra que nos sustenta, que nos orienta em dias difíceis, Senhor. Tu que acalma a nossa tempestade, Tu que cura as nossas feridas, Senhor. Tu, ó Deus, cuida de cada um de nós, ó Pai. Tu que nos protege, Senhor, colocando com uma cerca, com uma sede, Senhor, o Teu sangue do poder dos umbrais de nossas portas, protegendo as nossas famílias, as nossas vidas, ó Pai, sem merecermos. Por isso, Senhor, que nós possamos ter uma marca de Ti em nossas vidas, que nós não possamos ser só uma igreja que só fica à distância, só quer ouvir aquilo que é condizente à nossa vontade. Nós queremos um Deus, um Pai que nos oriente, que nos corrija aquilo que precisamos ser corrigidos, e que nós possamos ter um coração submisso a Ti, Senhor, porque não queremos ser filhos rebeldes, queremos ser filhos obedientes à Tua vontade, Senhor. Ó Deus, como Pedro falou, onde iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Só Tu, ó Pai, tem o que pode preencher a nossa existência, o vazio de muitas almas que neste momento estão carentes, Senhor. Estão carentes de salvação, estão carentes, ó Pai, da Tua presença, ó Deus. Por isso, Senhor, que aonde estiver, Senhor, indo este culto, ó Pai, que a Tua presença possa chegar a esses corações que estão cheios, ó Pai, de tempestades, de ansiedades, de conflitos. Mas Tu és o Deus, Senhor, que soluciona todos os nossos problemas. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Te entregamos também, Senhor, nesta noite, esses pedidos de oração, Senhor. Toma nas Tuas mãos a filha do Teu reverendo César, Senhor, do Teu servo, Pai. Toma nas Tuas mãos a família Carvalho, Senhor, que tem passado, Deus, por momentos de aflição, mas eles são Teus servos e sabem o que Tu disseste, ó Pai. Neste mundo teremos aflição, mas temos a Ti, Senhor, nosso escudo, nossa fortaleza, nossa esperança, Senhor. Senhor Deus, nos dê uma semana maravilhosa na Tua presença, nos guarde de todo mal, e que nós possamos, ó Deus, andarmos contigo. Hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e por todo sempre, até a Tua volta, e que estaremos contigo a todo instante, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estaremos adorando ao Senhor com o hino de número 400 do Inário Presbiteriano. Grande Deus, em paz agora despedimos no Senhor.
Deus vos guarde, que a face do Senhor resplandeça sobre a sua vida e família para todo sempre. Amém.